Olá, eu sou o Marcelo Ortega e no meu vídeo semanal dedicado a você vendedor, líder de vendas, você que treina a sua equipe, vem aqui dicas de comunicação. Comunicar-se bem é fundamental e os melhores vendedores sabem usar bem as palavras. Muitas palavras na língua portuguesa podem impedir você de convencer um cliente a comprar. Muitas palavras impedem o processo de venda. Fazem com que você adie a possibilidade do fechamento, de descobrir uma informação importante. Vamos ver 3 delas que eu coloco nos meus principais livros, falo em treinamentos e quero dar de presente a você aqui como dicas de comunicação. Primeiro, começando pela palavra se. Se isso ou se aquilo. Quando eu falo se, eu estou colocando numa condicional. Significa que a pessoa pode fazer ou não fazer o que eu estou propondo ou questionando. Se conversarmos melhor ainda esta semana, veremos um grande projeto para a sua empresa. Quando eu falo isso para o cliente, eu coloco ele pensando se conversarmos ou se não conversarmos. Será que é isso que eu quero? Deixar dúvida, deixar um campo, 50% do caminho livre para ele escapar da minha reunião, da minha proposta? Se fecharmos agora, lhe consigo esta condição, se fecharmos agora ou se não fecharmos. Tome cuidado. O uso de uma condicional como a palavra se pode impedir você de avançar naquela conversa que estava e poderia estar ainda mais quente em direção ao fechamento da venda. Troque o se pelo quando. Se você tirar o se e colocar o quando, você leva a pessoa ao momento em que ela estará fazendo aquilo que você está propondo ou questionando. Se fecharmos hoje, teremos isso. Não, troque por quando. Quando fecharmos, você verá os ganhos que você, sua empresa terão. Imagine estes momentos agora, imagine se isso estiver acontecendo hoje. E aí você coloca, além do quando, o uso da palavra imagine, porque leva ainda mais para o momento, não tem como não imaginar, principalmente quando a coisa é boa. Então troque o se condicional pelo quando, que leva ao momento. Quando estivermos visitando as nossas instalações, você verá a estrutura que minha empresa tem a oferecer à sua. Quando formarmos ou firmarmos esta parceria, teremos grande sucesso. Quando a pessoa se vê no momento. A segunda palavra é o não. O não, ele é um terrível, talvez, apagador de oportunidades. Porque muita gente já inicia perguntas, abordagens com os clientes com o não. A começar pelo vício de linguagem, uma mania que se tem da língua portuguesa original, que é o pois não. O pois não serve para nada. Pois sim, estou aqui, em que posso lhe ajudar? Troque o não por nada, pela positiva, pela frase mais afirmativa. Porque colocar o não numa pergunta, por exemplo, pode ser catastrófico. Não quer que eu lhe mostre a nossa nova coleção? O cliente normalmente dirá não. Então, para que usar o não? É terrível quando eu vejo vendedores repetidamente colocando não nas abordagens, nas apresentações. Você não está convencido disso? Não. Agora, o não pode ser útil. Em alguns momentos, quando eu faço perguntas, que eu chamo no livro Sucesso em Vendas, de perguntas manipuladoras. Quando o cliente, por exemplo, está observando um produto do concorrente, e eu faço uma pergunta que eu quero ou não como resposta. Eu falo assim, você não pode estar convencido que o meu concorrente é a única solução ou a mais completa do mercado. Não é verdade? Qual é a resposta que eu quero? Não. Por quê? O que você tem para me mostrar? Perceba que o uso do se também é interessante, quando você coloca em dúvida também o concorrente. Se fechar com o concorrente, não terá visto as oportunidades que eu tenho para lhe mostrar. Eu coloquei 50% de chance para o meu lado neste caso. Então, é a forma como se fala. Tem uma última palavrinha que eu separei para esta dica semanal aqui, que é o uso do mas. O mas é uma borrachinha na comunicação. Ele definitivamente apaga o que foi dito antes dele. Às vezes eu vejo um vendedor tentando concordar com o cliente usando o mas inspirando uma quebra de sintonia, uma falta de concordância de verdade. Eu concordo com você, cliente,
mas não concorda. Se você diz que concorda e acrescentou depois do mas outras coisas, soa mal. Troque o mas por inclusive. Eu concordo com você, cliente. Inclusive, eu tenho uma outra proposta a partir disto que você acabou de me dizer, que seria tal, tal e tal. Opa, manteve a concordância e apresentou algo novo, um argumento, uma proposta de valor. O mas, no entanto, tem o lado positivo e é muito bom para responder objeções, quando eu quero criar um clima, obviamente, mais favorável para o meu lado. Digamos que a minha entrega não seja tão boa quanto a do meu concorrente. Realmente, cliente, nossa entrega não é tão ágil quanto você necessita, mas a nossa proposta é muito completa, vai ao encontro dos ganhos que você pretende ter em produtividade, economia, a lucratividade esperada, sem contar o nosso serviço de suporte técnico, a garantia que eu lhe darei, todos esses pontos que são fundamentais. Vamos deixar tudo isso em detrimento de apenas a entrega, 1, 2, 3 dias a mais? Aí eu estou respondendo uma objeção, no caso, simulei aqui a entrega com o uso de uma palavrinha, simplesmente o mas. Eu estou, talvez, não tão, um preço tão baixo quanto o senhor necessita, mas o resultado que o senhor terá, a economia ao longo dos próximos meses, justificará todo o investimento. Perceba que o mas, quando usado certinho, ele pode te ajudar muito a negociar, a convencer, e comunicação é o que se fala, mas é principalmente o como se fala, a forma, a musicalidade e isso aqui, ó, gestos e movimentos. Segundo um grande especialista em comunicação, Albert Mehrabian, anos atrás fez um estudo que é usado e divulgado muito por especialistas, por treinadores, que é 55% da comunicação é o corpo, gestos e movimentos. 38% é a musicalidade, o tom de voz, a forma como você fala. E 7% somente é a sua palavra. As palavras mudam entre os povos. No Brasilzão gigante desse que nós temos e vivemos, nós temos muitos Brasis, nós temos muitas culturas diferentes. Então, às vezes uma palavra no Nordeste tem um significado completamente diferente no Sul, no Sudeste. Saiba que a palavra é só parte do protocolo da sua comunicação. Você precisa acompanhar, ser congruente no corpo. Inclusive tem um livro muito interessante, que é O Corpo Fala, muito antigo também, está entre os livros que eu recomendo. Inclusive que é a lista dos melhores livros de comunicação, de vendas, de negociação, estão todos no meu site, marceloortega.com.br. Eu espero ter te dado dicas que te ajudem nesta semana a convencer mais clientes, a fechar mais e melhor. E vamos, obviamente, mantendo este nosso canal de relacionamento semanal aqui, eu, Marcelo Ortega, torcendo pelo seu sucesso em vendas. Até a próxima!